Olá, esta é mais uma mensagem curta do nosso Drop CCA, chegando aí até você para a sua edificação. E nós estamos falando sobre o tema geral, o temor do Senhor. E hoje vamos colocar aqui um subtema que é busque o conhecimento de Deus. Em Provérbios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, lemos: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela deixa bem claro o que nós temos que fazer. Se a sua inspiração vem do mundo, você está se expondo à sabedoria humana e muitas vezes dos adivinhos. Sem buscar o conhecimento de Deus, se encontrará na mesma situação de usar aquele que caiu fulminado porque pôs a mão na arca, e ele estava cheio de boas intenções, mas ofendendo a glória de Deus. Com o aumento da glória de Deus nos últimos dias, haverá novos relatos de coisas acontecendo semelhantes às que aconteceram com Ananias e Safira, aquele casal que mentiu, diante do apóstolo Pedro, que estava ali cheio da glória de Deus, o ambiente estava cheio da glória de Deus, e eles foram fulminados. Deus não quer que isso ocorra. Esse julgamento é simplesmente o resultado de não respeitarmos e honrarmos adequadamente a grandeza da sua glória. De acordo com o nível da glória revelada, nesse mesmo nível o julgamento será executado. Sempre que a glória de Deus for tratada com irreverência e desrespeito, fortaleça o seu coração. Em Tiago 5, 7 a 8, lemos: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. No grego, a palavra paciência significa suportar e não desanimar. Tiago nos aconselha a fortalecer o nosso coração. Em outras palavras, coloque o seu coração na ordem divina e o mantenha nesse estado. Senão poderíamos nos encontrar do lado do julgamento, o julgamento que vem por causa da sua glória manifesta. Tanto Paulo quanto Pedro nos instruem a como fortalecer o nosso coração. Portanto, isso está na Bíblia, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor
continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A submissão ao senhorio de Jesus nos fortalece e nos ajuda a nos apegar ao que foi ensinado nas Escrituras pelo Espírito Santo. Lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, lemos: Por esta razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. É muito difícil, aliás, é muito mais fácil desviar-se da verdade. Daí a importância do exercício de lembrar-se sempre da verdade, trazer sempre à memória, trazer sempre ao pensamento. Pedro andou com Jesus, prometeu-lhe lealdade e, no entanto, negou conhecê-lo poucos dias depois. Ele estava cheio de boas intenções. Então, não é suficiente apenas buscar o conhecimento de Deus. Para perseverar nele, precisamos vivenciá-lo. É o conhecimento mais a prática, aí igual transformação. É imprescindível que tenhamos fome do conhecimento revelado, que aí vai se tornar experimental. Você se lembra do seu primeiro amor por Deus? Eu me lembro, tinha muita fome de Deus, né? E queria conhecer mais, né, da sua palavra, e assim eu corria para todas as reuniões que aqui, Mogi, São Paulo, no Brasil, até fora do Brasil, para que realmente a minha fome fosse saciada. Tudo era tão novo e tão deslumbrante, assim como para todos, né? Nós estávamos nas trevas e não sabíamos, né? Até chegar à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. A nossa história poderia ter sido já reescrita, né, há muito tempo, mas nós não sabíamos disso. E toda pessoa longe de Deus, ela é vazia e infeliz. Todas as demais coisas perdem o seu brilho diante da glória da sua santa presença. Ler a Bíblia, orar, louvar, adorar, interceder era maravilhoso. Eu me lembro das nossas reuniões de oração às 6 horas da manhã, com frio, com calor, com chuva, não dependia do tempo. Orávamos ajoelhados naquele tempo lá, né, diante da área do púlpito, e o quebrantamento era muito grande. As nossas casas viviam cheias, né, dos louvores a Deus. Tínhamos o hábito de encher o ambiente, né, com a palavra cantada de Deus. Quanto mais nos expunhamos, mais famintos ficávamos. Mas com o tempo, né, nós pudemos observar o fastio tomando conta, e aí as pessoas achando que já sabiam demais, que era suficiente, que já bastava, não precisava de mais nada.
e, ao mesmo tempo, a prática do conhecimento foi sendo deixada de lado. Então, havia muito conhecimento, mas pouca prática desse conhecimento. A religiosidade entrou com força dentro da igreja. As pessoas começavam a ir de um lado para o outro, buscando novidades, buscando coisas que as agradassem, né, ali na sua carne. Muitos líderes foram se moldando a este tipo de público que se tornou cada vez maior dentro da igreja local. Mas dentro da igreja local também sempre há um remanescente fiel formado pelas pessoas, geralmente das gerações mais velhas, né? E de 60 para cima, às vezes. A busca por Deus foi diminuindo nas gerações seguintes e é muito pequena hoje entre jovens, adolescentes e até mesmo as crianças. Nós somos avisados. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. A apostasia dos nossos dias foi predita pelos apóstolos e profetas. Por isso somos advertidos a buscarmos diligentemente o conhecimento do temor do Senhor. Davi, depois de 3 meses, né, daquele ocorrido com Uzá, que caiu fulminado porque tocou na arca quando os bois tropeçaram, ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Isto é, somente um levita poderia ter tocado naquela arca, mais ninguém. E por outro lado, não deveria ter sido transportada num carro de bois, mas sim nos ombros dos levitas. Desta vez, não houve reunião de homens para discussão. Vamos discutir como é que nós vamos fazer agora para trazer a arca. Não há lugar para discussão quando Deus já falou, Deus já ordenou. Davi convocou Israel e separou os descendentes de Arão e os levitas. Hoje, todos nós somos sacerdotes diante do Senhor e devemos manifestar a sua glória, pois somos o templo de sua presença. As trevas cobrem a terra, mas nós somos chamados para resplandecer a luz de Cristo que já está em nós. Muitos correrão para esta luz. A glória restaurada de Deus virá sobre aqueles que preparam o seu coração para ele. E ela cairá sobre todas as nações da terra. Onde houver povo de Deus, ali a glória de Deus pode estar. Nenhuma cidade deixará de ser afetada pela última chuva do seu espírito. A glória de Deus será restaurada à igreja e excederá a glória que havia nos dias de Davi. A colheita será abundante e ela vai amadurecer rapidamente, conforme está em Amós 9:13. Glória a Deus por isso, né?
Eu quero viver esse tempo, eu quero ver isso acontecendo. E você? Para que você possa ver, possa ser testemunha e até participar, você precisa se preparar. E isto significa santificação e busca do conhecimento sobre o temor do Senhor. Que você possa chegar lá. Amém.